março de 2025 é o Dia Internacional da Mulher. O Gondar com Memória quer, uma vez mais, prestar tributo às suas gentes. A agraciada Mulher Gondar com Memória 2025, e depois de alguns dias de suspense, é Maria Alice dos Santos Monteiro, nascida a 5 de maio de 1943, no lugar da Gualta. Maria Alice, muitos parabéns, antes de mais, e obrigado por nos receber aqui em sua casa. A acompanhá-la está também esta tarde a irmã Delfina, que acabou por ser um bocadinho a nossa cúmplice nesta homenagem e que nos irá ajudar a desfiar memórias com histórias. Maria Alice, já referi que nasceu aqui na Gualta. Como é que recorda a sua infância? Eu nasci aqui, mas depois eu tinha dois tios, irmãos da minha mãe, em Aguadela, que trabalhavam de carpinteiro com o tio da minha mãe, que era o senhor António Monteiro Violante. E a minha mãe foi para lá cuidar dos meus tios, eu era pequenina também, e fui para lá, mas não tenho memória de eu ir para lá, que eu era muito, era bebê. Mas diga-nos uma coisa, veio novamente, apesar de ir para a Boadela, fez a escola primária cá em Gondar. Na Ovelhinha, com a Dona Rosa Pereira Guedes. Diziam que ela era muito má, mas ela só me deu com o ponteiro nos dedos, porque eu tive sempre tendência para escrever com uma canhota. E ela não queria que eu escrevesse, então, vamos lá, deu-me com o ponteiro. De resto, ela foi sempre uma grande professora. Maria Alice, tanto o pai como a mãe sempre gostavam de cultivar amizades, de cantar, inclusivamente. O seu pai? A minha mãe também cantava, mas não conseguia, nem tão pouco mais nem menos. O meu pai é que sempre cantou muito bem, muito afinadinho, cantava aos reis, chegaram a andar a angariar dinheiro para o Salão Paroquial. Sim. E andaram por aí com o Sr. Mota e Costa. Muito bem. Era o Mota e Costa, o Sr. chamávamos-lhe Armandinho da Mota e Costa. O meu pai andava sempre à frente nisso, andava sempre, ele gostava muito de ajudar. Quando é que surge a oportunidade de ir para o Porto? Surge na altura em que uma minha grande amiga, que era a Maria Albertina Ribeiro, que era de Corjeiras, foi para o Porto, foi para o Colégio de Barão de Nova Sintra trabalhar. E nessa altura eu estava muito cansada de andar aí nos montes com o meu pai a cortar madeira. Eu pedi-lhe se um dia houvesse a oportunidade de me arranjar lá também para eu ir trabalhar, que se me indicava lá para eu ir, e assim foi. Então vai para onde, quando é chamada? Para o Colégio do Barão de Nova Sintra. E o que é que vai fazer? Fui a trabalhar de empregada doméstica. Esse colégio era um colégio... Era da Misericórdia do Porto. Misericórdia. Era da Misericórdia do Porto. Era uma escola, portanto era um colégio. Sim, tinha. Mas era um colégio interno só para... Só tinha rapazes. Não sei se era para 160 rapazes, sabe? E havia muito que fazer naquela casa. Muito mesmo. Ora, no colégio, como é que aparece a enfermagem? A
foi a Maria Albertina, teve ocasião de ir tirar o curso, na altura, o curso de auxiliar de enfermagem. Sim. E Maria Albertina, que era uma moça que tinha a 4ª classe, mas muito bem preparada. Maria Albertina era muito bem preparada. Nessa altura, o diretor do colégio era o Sr. José Caldas Soares, ajudou a que a Maria Albertina fosse fazer o curso de auxiliar de enfermagem. Uhum. Eu só tinha a 3ª classe. Sim. Portanto, eu fui depois fazer a 4ª classe à noite. No Porto? No Porto, sim. Eu fiz a 4ª classe e fui, mais tarde, também fui tirar o curso de auxiliar de enfermagem. Já tinha a 4ª classe. Sim. E nessa altura podíamos fazer com a 4ª classe de auxiliar de enfermagem. Para que escola foi? Eu fui para a escola da Dona Ana Guedes da Costa. Ora, a verdade é que os seus recursos financeiros eram escassos. Como é que se conseguiu manter para tirar esse curso? Os meus tios estavam em Angola. Sim. E mandavam-me dinheiro. Sim. Eles não podiam mandar-me dinheiro, eles mandavam através de jogo da lotaria. Eles compravam cautelas É. premiadas e Premiadas. mandavam para cá para a minha mãe poder ir levantar os prémios. Mas ela teve outra ajuda, que foi o próprio colégio, que deixou que ela permitiu que ela se alojasse lá. Sim. E só pagou mais tarde, foi pagando, foram-lhe retirando do salário uma quantia acordada durante alguns anos para ela pagar o alojamento enquanto estudou. Delfina, a verdade é que esta irmã acabaria por ajudar outra, que por sua vez vinha ajudar outra. Como é que funcionou? A Celeste acaba por ir também para o Porto, foi servir também olha, para a casa. Na altura o patrão dela, ou pelo menos o segundo patrão, porque havia o velhote e havia depois o genro, era o presidente de futebol Clube do Porto, à data, o Dr. Américo Sá, que antecedeu o Pinto da Costa. O Pinto da Costa, que nos deixou. Estava lá a minha tia Palmeirinha, que foi para lá como preceptora dos filhos, portanto, filhos que estudaram em casa, prepararam-se para a 4ª classe em casa, com a minha tia. E a minha tia quis muito levar para lá a Celeste, para ela aprender, para ajudar. E foi, a Celeste tinha aqui 17, 18 anos, quando esteve lá uma temporada, não sei precisar quanto tempo. E depois ela também quis muito fazer o curso de cabeleireira. Sim. E aí a Alice já era enfermeira e, portanto, já pôde ajudar a Celeste. E pronto, continuava aquela ajuda se calhar dos tios, não sei. Eu acho que aí já foste tu a ajudar a Celeste. Já. Porque tu alugaste, vocês alugaram uma casinha, um apartamento na Torrinha, não foi? Olha, foi um quarto. Um quarto. Um quarto. Foi um quarto, na Rua da Torrinha. E de lá a Celeste, porque o curso foi pago. Claro, era um curso Sim. pago. Era. Foi tirar o curso de cabeleireira, que ela gostava muito. Portanto, ela trabalhou lá há algum tempo, mas depois conheceu o falecido marido. Sim. Casou nova, ela casou com 23 anos, para aí a Celeste. Era capaz, não sei. 23, foi por aí, Sim. foi para Angola. Mas antes de ir para Angola também ajudou a própria Delfina. Exatamente. Como é que funcionou? Portanto, ela já era cabeleireira e num fim de semana em que veio a Amarante, passou pela lixa onde eu estava com os primos meus que tinham tomado conta de um restaurante, e eu, garota de 13 anos, fui para lá lavar louça. E ela passou por lá no autocarro, parou para me ir ver. E vai-me ver e encontra-me cheia de feridas nos braços. E ela, filho, o que é que se passa? Eu não sabia. Hoje eu sei porque é que tinha isso, porque eu fazia algia.
E ela diz, isto não pode ser, tu não podes continuar aqui. E vai falar com o meu primo Mário e diz, tu não vês como a Delfina está, isto não pode ser. E vira-se para mim, Delfina, tu gostavas de estudar? E eu, oh meu Deus, claro que gostava. E ela levou-me com ela, disse, oh Mário, olha, vou levá-la comigo, porque na segunda-feira vou levá-la a fazer o bilhete de identidade. Portanto, foi assim tudo muito rápido, as aulas já tinham começado. Sim. Foi tudo muito rápido, tive o bilhete de identidade, pude-me ir matricular com o talãozinho do pedido de bilhete de identidade. Sim. Já pagou uma multa para eu me poder inscrever, porque isto era assim. E portanto fui estudar. Não voltei para o restaurante, deixei-me, só lavava a louça e ajudava a tomar conta do primeiro filho deles. Desde muito novas, houve aqui sempre uma cumplicidade entre as irmãs. Completamente. Mesmo as que não saíram, acabavam por ser as que faziam os trabalhos em casa e mesmo da agricultura. A Beatriz, a Lourdes nunca saíram de casa, mas sempre trabalharam. Na agricultura, nas tarefas domésticas, enfim, a Beatriz mais tarde como costureira também, e a Lourdes a ajudar. E as irmãs mais velhas a ajudarem muito, os irmãos, a mãe, a trazerem os serviços de chávenas, os faqueiros, oferecerem à mãe para ela ter umas coisinhas e para as irmãs também usufruírem, obviamente. Quando no Hospital Santo António foi criado o serviço de cuidados intensivos coronários, convidaram-na para ir para Lisboa fazer formação. Como é que foi? Há 4 meses, ao fim. E depois vieste. depois vim. Em sítios coronários foi no Santo António que iniciou isso. Depois já foi, não sei se foi em Braga, se Claro. foi, mas até vieram de lá fazer estágio Ao Santo no António. Santo António. Ora, já a viver no Porto, recebe a notícia que a sua mãe tinha dado à luz um rapaz, finalmente. Como é que foi receber essa notícia? Foi ótimo, foi bom. Eu só havia raparigas e termos um rapaz foi muito bom. Delfina, fale-nos do nascimento deste rapaz que estamos aqui a falar, que é o Zé Camilo. Como é que foi? O Zé Camilo nasceu pequenino, muito pequenino. Nasceu em casa e em casa ficou. Ele, com 1 mês de idade, foi pesado a primeira vez e tinha 1,5 kg. Terá sido mais ou menos o peso com que nasceu, ou até terá nascido com um bocadinho menos, mas ele foi um tormento para aprender a mamar. E portanto, não ganhava peso. Muito franzino, não pegava a mama. E foi a prazeres, não sei qual dos filhos da prazer será da idade do Zé Camilo. Ela estava a amamentar e então havia o medo que a minha mãe não tivesse leite e que fosse por isso que ele me pegava no peito, e então ela veio com a mama dela e ali com muita paciência e pronto, ele depois lá foi pegando e lá foi mamando e também mamou na mãe, mamou até tarde. Era pequenino, levava muito tempo para aprender as coisas, portanto ele andou, lembro perfeitamente ele andar aos 5 anos. Gatinhou muito tarde, gatinhou muito tempo, porque ele nunca mais se punha de pé, portanto gatinhou. E tinha uma forma muito esquisita de gatinhar, porque ele não punha os pés e as mãos no chão. Não, ele andava com o rabinho do lado no chão. E era assim uma ternura nós. Através do professor Fernandes da Fonseca, que vinha muitas vezes cá, porque o pai dele vivia na casa da minha madrinha, aqui na volta. Sim, portanto ele foi adotado, esteve ali durante muitos anos, já velhinho, depois mais tarde ele foi para o filho. Mas ele vinha cá visitá-lo e então houve o contacto com o Zé Camilo e ele disse, eu vou arranjar uma médica para cuidar dele. E ele foi seguido no Conferreira por uma pedopsiquiatra, nunca pagámos rigorosamente nada e às vezes ele ainda dava medicamentos. Ele ainda dava medicamentos. Portanto, o Zé Camilo fez esse acompanhamento durante uns anos, até ter tido alta, não havia muito mais a fazer e foi aí que foi diagnosticado com uma trissomia 21. Exato. Que na altura nem era trissomia 21, nem era um atraso mental.
Sim, A trissomia 21, síndrome de Down, vem mais tarde, claro. nem sei bem em que época, mas já ele era bem crescido, quando realmente o atraso mental dele teve um nome. Durante muitos anos, Maria Alice, a viver no seu apartamento na Rua do Falcão, em 2002 reforma-se e volta às origens. Como é que foi? Eu não vim logo, não, eu fiquei ainda no Porto, Sim, porque em 2003 tive a infeliz ideia de ser operada a este ouvido sim. e correu muito mal. Mal, que não houve mais solução. Neste Dia Internacional da Mulher, também gostaríamos aqui de referir a sua mãe, a senhora Maria Amélia, que partiu fisicamente há 25 anos, em 2024. Que mãe era esta? Mãe mulher. Eu, como mãe, amava, enfim, até à lua, não é? Da lua até à terra. Mas admirava muito, admirava a minha como mulher, porque ela realmente foi motora da nossa vida. Meu pai era um homem muito trabalhador, muito generoso, mas não era voluntarioso. E a minha mãe, sim, nós fomos estudar, quando começámos a estudar foi muito porque a minha mãe também sempre apoiou, o meu pai não queria. Não queria? Não, o pai, por exemplo, quando eu fui estudar, achou o maior dos desesperados. Olha, fui estudar quando eu já estava em boa idade para trabalhar. E a minha mãe batia ao pé e dizia, não, já que as irmãs ajudam, os meus irmãos também hão de ajudar e a Delfina vai estudar. E já andava, a Arminda já andava a estudar. Essa saiu da escola primária e foi estudar. Porque o meu tio Fernando tinha estado cá, que estava em Angola, um estudava em Angola, e disse, não, eu vou pagar a duas sobrinhas, uma do meu lado, uma do lado da minha mulher. E assim foi ela, a mulher era de Sanches, pagou uma miúda de lá, uma que era a sobrinha deles, e pagou a Arminda foi para o colégio, de São Gonçalo. Eu depois já fui para o ciclo preparatório, mas o meu pai não queria, a minha mãe. Depois ele colhia os louros e gostava de escolher. Em boa verdade, eu fui aluna brilhante. E ele, lembro-me que na Páscoa, por exemplo, ele tinha uma sobrinha que tinha um talho em Amarante e ele ia sempre para lá ajudá-la. E depois chegavam mais de colegas minhas que diziam, este é que é o pai da Delfina, o senhor nem imagina que ela é tão boa aluna, é a melhor de todas. O meu pai vinha babado. Um dos motivos que trouxe o Gondar com memória hoje à casa da Maria Alice e prestar-lhe esta homenagem foi alguns comentários que recebemos no Dia do Enfermeiro do ano passado, onde alguns leitores nos recordam a preciosa ajuda da Maria Alice no Hospital de Santo António, sobretudo numa altura em que a rede de comunicações era escassa e o apoio prestado quer aos internados, quer às suas famílias. Numa altura em que o Porto era ainda uma cidade distante. Outro argumento em que assenta esta distinção é a rede de cuidados continuados que se estabeleceu aqui, nesta casa da Maria Alice, com o seu irmão e afilhado Zé Camilo. Delfina, fala-nos um bocadinho desta rede de cuidados. Como é que surge e em que moldes? Sim, o Zé Camilo, há uns 3 anos e meio, 4, adoeceu gravemente. Teve uma infecção urinária e a partir daí, portanto, tratou-se, obviamente, um tratamento longo, e a partir daí ele decaiu. Estava cá a morar, temporariamente, a Eva, para ceder o apartamento dela à filha mais velha, veio para aqui e também, de alguma forma, apoiava a Alice e o Zé Camilo. Só que ela, claro está, que ela estava a dar aulas. Na altura, eu penso que foi no ano da pandemia, ela estava a trabalhar a partir de casa. Mas pronto, conseguia ter aí algum tempo para cuidar e para se aperceber de como as coisas estavam. E foi ela mesma que disse, isto não está bem, eu não posso dar o apoio que realmente está a ser preciso e é preciso mais ajuda. E pronto, reunimos-nos e cada uma foi vendo que dia é que podia tirar à sua vida, porque algumas das minhas irmãs
ainda trabalham e naquela altura trabalhavam. Mas, enfim, para não causar tantos prejuízos, fomos dividindo isto. E depois, portanto, eu, por exemplo, venho às terças, às segundas não vem ninguém, a Alice fica cá sozinha, desde as 8 da manhã, que é a altura em que a Dona Graça vai embora. A Dona Graça ou a Ana Maria. São Cuidadoras noturnas. Ok, para nos situarmos. É verdade, a Dona Graça é uma pessoa que cuida dele durante 4 noites. Portanto, não é irmã. Não é família, não é nada. É uma pessoa que ganha o seu ordenado para estar aqui. E tem a Ana Maria, que faz 3 noites também, porque mais nenhuma de nós se atreveria a fazer noites. Mas a Ana Maria já é irmã. É mais nova, é irmã. Exatamente. Mas também ainda existe outra cuidadora que não é irmã. A Sónia já trabalhava cá como empregada doméstica, vinha algumas horas, poucas, passou a dar mais horas e só não dá mais horas porque ela não tem mais horas para dar, porque ela também trabalha no cavalinho e não quer deixar. Portanto, à segunda-feira está a Sónia, à terça estou eu, à quarta vem a Celeste e depois de tarde fica a Sónia, a partir das 2, mais um bocado. À quinta vem a Arminda, à sexta volta a estar a Sónia, ao sábado vem a Lourdes e ao domingo vem a Eva. A Beatriz foi dispensada, durante muito tempo a Eva não veio. Ela teve um problema sério com a filha, Cristiana, teve que ajudar a cuidar da filha e, portanto, a Eva foi dispensada. E agora foi dispensada a Beatriz, a praia há um ano também, não é? A Beatriz que já não vem cá a praia há um ano. Vem esporadicamente. Ela vem, ainda hoje esteve cá. Mas aquele dia em que ela fazia também, porque ela vinha às quintas, deixou de fazer porque o marido precisou dela, que ele teve um acidente sério, ficou acamado e precisou que a Beatriz estivesse em casa. E a vida é assim, de vez em quando há uma que não pode vir e há outra que ajusta e tal. Eu para a semana, por exemplo, não venho à terça, mas troco com a Arminda, que vem ela na terça e eu venho na quinta. Eu gostava, de certa forma, indo um bocadinho ao que já foi falado, recuperar os vossos tempos de infância. De certa forma, houve sempre este grande elo de ligação entre todas as irmãs? Houve sempre. Nós em Pequerruchas, pronto, ajudávamos nas tarefas domésticas, no campo. As mais velhas cortaram muita madeira com o pai nos montes, a Beatriz ainda andou nessa vida. Eu levava-lhes muitas vezes, eu e a Lourdes levávamos o almoço, onde andassem eles, onde andassem, nós lá íamos levar o almoço. Lembro que nas noites de verão, naquelas noites longas, o meu pai vinha para a varanda e nós uma a uma lá vinhamos, o meu pai começava a cantar e nós cantávamos todos. E sei que as pessoas da redondeza, as Corjeiras, Rio, vinham para as janelas, para cá para fora, e no dia seguinte constava-se: ai, vocês cantaram tão bem. Portanto, éramos a animação do pessoal. Alice, aqui a sua casa é, portanto, hoje um ponto de encontro de irmãs, de cuidadoras, de sobrinhos. Como é que se sente no meio de toda esta bolha que aqui se criou? Eu até gostava que elas estivessem cá mais tempo. Viessem para cá morar todas. Mas não é possível. Não é possível. Delfina, falando aqui mais um bocadinho acerca do Zé, em termos estatísticos, ele já ultrapassou a esperança média de vida para a sua condição. O que é que terá contribuído para isso? Não sei, o Zé é muito bem cuidado. E foi sempre bem cuidado. Agora, é de bondade e certamente sabe que o Zé Camilo fazia caminhadas de quilómetros, diariamente. Fala-nos dessas caminhadas. O Zé saía de casa a seguir ao almoço, ele dormia até tarde. Minha mãe dava-lhe pequeno almoço de manhã e o Zé continuava a dormir, dormia até tarde. Depois levantava-se, almoçava e ia por aí abaixo. Parava em quantos cafés houvesse daqui até a Vila Seca, que era o ponto final da caminhada dele, era Vila Seca. E depois até estava pertinho de casa se viesse ali pelo rio, mas não vinha. Voltava para trás a passar pelos mesmos cafés e, portanto, ele passava pelo café da Maria Gaia, depois ele ia à Glorinha Bugalheira, depois ia ao Cavalinho,
depois ia às bombas da gasolina, depois ia ao cantoneiro, ao Eduardo Cantoneiro, e depois ia a Larim, ao Alcino, e até chegou a ir também àquela confeitaria nova, não é? Mas aí não foi muito, não foi muito bem recebido e portanto acho que ele me deixou ir. E depois ia à Anela, em Areias. exatamente, e depois subia à igreja, Vilela não sei se havia café, suponho que não, e ali à Vila Seca depois. Sim. O Ramos, O Rocha e o Ramos. Exato. E depois a discoteca, meu Deus, Claro. a discoteca. Ele era um dançarino que aquilo era até altas da noite, ao fim de Sem semana. quem sair. Exato. Mas davam-lhe o carioca de café, davam-lhe o pingo, davam-lhe o carioca de limão, e até havia os sumos mas mais, quando ele era mais novito. Ele começou a ter aí alguns problemas e a minha mãe pedia, problemas intestinais, e a minha mãe andou a ligar a todos os cafés a pedir que não dessem eles e não deixassem dar. E portanto as pessoas cumpriam. E na alimentação, hoje em dia o Zé Camilo tem alguma dieta? Tem uma alimentação muito cuidada. Ele não come açúcar. Sim. Não come açúcar, não come quase hidratos de absorção rápida. Portanto, faz uma dieta que há quem diga que é da moda, que é low carb. Que é a dieta que toda a gente devia fazer, acho eu. O Zé come carne, por acaso eu cozinho sempre carne, é o que me deixam para eu cozinhar, elas sabem que eu gosto de carne. Mas eu gosto muito de peixe, eu, por exemplo, à noite vou comer peixe. Sim. Mas então o que é que prepara especificamente para o Zé? Faço um género de uma sopa. Sim. Faço um refogado, onde eu ponho um refogado com cebola, azeite e alho, ponho ali a carne, junto depois cenoura, tomate, pimento, hoje tinha brócolis, tinha couve coração, tinha couve-flor, o que é que eu tinha mais? Mais nada. Maria Alice, como é que vê o estatuto do cuidador informal? Sente, por exemplo, que esta rede que se estabeleceu aqui em casa de cuidados ao Zé Camilo era possível noutras casas? não, se ele estivesse num lar, não era possível, porque não há pessoal suficiente para cuidar. De forma tão individualizada, não é? Claro que não é possível, não é? Não. Filhos que trabalham, Sim. não é possível ter e até crianças, quantas Claro. crianças que têm deficiências e cujos pais as têm muitas vezes em casa, sacrificando-se muito financeiramente. O que lhe vale é a reforma dela, que é uma reforma boazinha, e ela sempre amealhou, foi toda a vida muito poupada, e portanto amealhou, e hoje o José usufrui disso, e claro que usufrui também dos nossos serviços que não são pagos. Estar com uma pessoa como o Zé Camilo, que esteja institucionalizada, tem custos muito superiores. E, portanto, deviam essa coisa que se fala imenso do cuidador informal, eu penso que já existe essa figura e já há quem receba alguma coisa, mas que são sempre valores irrisórios, não é? E aqui em casa não há direito a nada disso. Não há direito ao valor financeiro, mas há direito a muito amor. Isso não tenho a dúvida. Não tenho a dúvida. Muito beijo, muito abraço, muito cuidado mesmo. Cuidados feitos com muita alegria. Muito amor. Todas gostam muito do Zé Camilo. Ele foi sempre o nosso menino. Eu, enquanto não tive filhos, morria de medo que ele morresse. Hoje não morro de medo que o Zé morra. Não, seria até uma obra de Deus. Mas quando era miúda, meu Deus, ele era assim uma coisa. E não era para mim, era para todas. Isto é o que eu sentia. Claro. Eu sei que toda a gente sentia a mesma coisa. A Ana Maria, que é mais nova, diz que não gosta mais do filho dela do que do Zé Camilo. Amor, aquela minha irmã é realmente uma dedicação imensa. É ela que cuida da medicação,
Ela faz as compras para a casa, para além das 3 noites que dorme cá, ela faz todas essas coisas. E muito carinhosa, muito. Nós todas somos, mas ela não é menos. Antes, pelo contrário. Uma vez mais, a florista Hilda Costa junta-se a este tributo Mulher Bondar com Memória. A Hilda, cujos contactos estão a passar em rodapé, ofereceu este belo arranjo floral. Relembrar que a Hilda tem formação na arte floral e está disponível para quem ainda, por exemplo, queira aprender ter essa mesma formação. E em meu nome pessoal, e enquanto editor de Bondar com Memória, tenho de agradecer à Hilda, porque sem a boa vontade de pessoas como ela, não era possível fazer isto. Eu vou entregar este ramo, ou este arranjo, como queiram chamar, a uma das pessoas que também hoje contribuiu para que esta homenagem fosse feita, à Delfina. E vou entregá-la à Delfina porque quero que seja ela entregá-lo à sua irmã, à Maria Alice, e que lhe deixe uma mensagem para rematarmos esta homenagem. Comento também à Dona Hilda, o arranjo está lindíssimo, espero que continue com estes lindos trabalhos. Muito obrigada. E então, Alice, isto é para ti. Muitos parabéns pelo Dia da Mulher. Grande mulher que foste e que continuas a ser. Que Deus te ajude. Muito obrigada por este lindo arranjo e que tenha muita saúde para continuar a fazer assim arranjos lindos. Muito obrigada. E obrigada ao Bondar com Memória, a mãe da pessoa que Ricardo Pinto. Eu é que agradeço por ter a oportunidade de ouvir estas histórias inspiradoras. De facto, não há vidas banais e que há de ter-lhes um belo exemplo. Quanto a si que esteve desse lado, o nosso muito obrigado. Já sabe, Bondar com Memória, hoje e sempre.